1 Samuel, capítulo de número 29. 1 Samuel, capítulo 29. Baixa um pouquinho o meu retorno aqui, que está sobrando um pouco. Só um pouquinho. 1 Samuel 29. Aí, beleza. Versículo de número 1. Irmãos, eu vou comentar um pouquinho hoje sobre a trajetória de Davi. Davi, ele enfrentou uma das coisas mais difíceis de se enfrentar na vida, a perseguição. Você já passou por perseguições? É difícil passar por perseguição. É difícil você ser marcado por alguém, e principalmente quando é indevido, né? Ser perseguido quando você deve ainda tem um peso, né? Poxa, estou sendo perseguido porque eu vacilei, porque eu errei, porque eu fiz algo que trouxe uma consequência, né? Já nesse caso específico, Davi não tinha nenhum motivo específico Saul persegui-lo. Ele simplesmente teve inveja de Saul, teve inveja de Davi, perdão, e essa inveja então cresceu de maneira que ele então desejou de alguma maneira acabar com a vida dele. Tira um pouquinho do médio para mim, por favor, senão eu não vou conseguir estar sobrando. Isso. Som. Ei. Glória a Deus. Aí, tá bom. Então, o que nós temos que entender? O Saul, por perseguir a Davi, fez que Davi então tivesse que ficar recluso. Lembramos, já umas 2 semanas que tenho falado sobre Davi, comentado nos cultos de quarta-feira, e hoje decidi, entendo de Deus, que tenho que falar para você sobre Davi. Davi estava fugindo, né, vamos dizer assim, da perseguição de Saul, e ele vai para a zona dos filisteus, dos inimigos. Ele vai até a Filístia. E chegando na Filístia, ele faz morada. Ele chega ao rei Aques, o rei Aques dá a morada para ele, não deixa que ele venha morar juntamente com aqueles guerreiros de combate, porque outrora o próprio Davi derrubou o mais forte, o mais importante dos guerreiros dos filisteus, que era o gigante Golias, que foi o estopim que fez o crescimento do nome de Davi aparecer para todo mundo. Veja que o nosso nome vai aparecer à medida que nós vamos vencendo os gigantes. Amém? Enquanto você está escondidinho, ninguém sabe quem você é. Mas quando você vence grandes inimigos, o seu nome começa a ser lembrado, tanto na terra quanto no céu. Amém? Então, quando Davi ele venceu essa batalha, os inimigos filisteus ficaram furiosos. Só que agora, fugindo da ira do próprio, né, amigo, vamos dizer assim, fogo amigo, ele vai para os filisteus, que eu digo ser um erro, né? Tentar unir-se à força inimiga para poder vencer uma batalha. Que às vezes, pensando no laço familiar, é o que a gente tenta fazer. Às vezes usamos a coisa ruim, usamos palavras ruins, que são palavras contrárias ao verdadeiro sentimento do coração, para tentar, por exemplo, vencer uma batalha que se diz respeito ali a um desentendimento. Num desentendimento, você expressar uma coisa na hora da raiva não significa que aquilo seja verdade do seu coração. Só que as palavras pronunciadas não voltam para dentro, elas não voltam mais. Então veja que Davi, então, ele vai até os filisteus e, sabendo o rei Aques que Davi era um importante guerreiro, era um homem, né, justo, ele permite que ele fique na Filístia. E ele fala assim, olha, não vou deixar você aqui junto comigo, porque senão vão fazer uma presepada e vão matar você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar você para uma cidade daqui da Filístia, chamada Ziklag. E ali você vai poder se preparar, você vai poder ter sua vida ali, ninguém vai te incomodar. E ele foi e teve essa vida. Até que um dia você vai se recordar que Davi teve oportunidade, durante 2 oportunidades, Deus, aos olhos do Davi, dos amigos de Davi, disseram, olha, Deus está te dando Saul na tua mão, quer dizer, você pode matar ele e acabar o seu problema, você vai reinar a partir de agora. Coisa que ele mesmo entendeu que aquilo era errado. Ele não deveria tocar no anjo, não deveria tocar naquele homem que era o servo do Senhor, que Deus havia levantado. E ele não o fez, e preferiu fugir do que evitar briga. Evitar brigas é a melhor coisa que você faz.
Evite brigas. Ah, pastor, mas a hora que ela fala, eu não aguento. A hora que ele fala, eu não aguento. É melhor evitar a briga, porque, irmãos, tem um dito popular que fala, né, irmão? O ser humano é assim. Ele dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Então a gente tem que ter um cuidado, porque nós somos seres humanos e somos passíveis de errar. E somos passíveis de deixar o orgulho tomar conta. Então Davi vai embora. Não vou arrumar briga, não vou mexer com Saul, deixa Deus que levantou ele, Deus que tire ele. Né? Se Deus fez assim, assim vai ser. E ele então agora está juntamente com o povo em Ziclag, já que tem família, já tem filhos, tem esposas, já tem uma casa, ele já conseguiu uma estrutura de vida. Então, lógico que a gente consegue perceber que a estrutura de vida vai nos fazendo ficar um pouquinho mais acomodados, não é verdade? A gente vai se acomodando quando as coisas começam a melhorar, que fica tudo tranquilo, porque o Saul não vai entrar no reino dos filisteus para pegar o Davi. Porque lá ele não quer confronto, ele só tem raiva de Davi, mas ele não quer confronto contra os filisteus. Para que guerra? Para que matar um monte de gente? Então, melhor era ficar quieto. Então, agora no capítulo 29, eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 1. Vou fazer uma leitura um pouquinho extensa. Diz assim: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Vamos comigo agora. Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia. O que os príncipes dos filisteus fizeram? Eles fizeram uma avaliação. Haviam homens que estavam com Davi, que eram os seus valentes, homens que estavam junto com ele de prontidão para a batalha, e ele fala: Isso aqui não é aquele que matou o gigante que estava com a gente um dia desses aí? Esse aqui não é aquele que é servo de Saul? Esse aqui não é aquele que é israelita? Esse aqui não é um hebreu? Irmãos, entenda que o seu nome, quando você tem um bom nome, irmãos, ele é falado por toda a terra. E quando você tem um mau nome, é pior ainda. Não é verdade? O nome dele era lembrado. Isso aqui, eu sei que isso aqui, homem era de Deus. Isso aqui, Deus deu vitória para ele com uma pedrinha, derrubou o nosso maior guerreiro do exército. O filisteu, Jesus, o Golias, pronto. Ele derrubou o Golias com uma pedrada. Como que pode você estar com ele aqui agora? Entendemos nós, irmãos, que o Davi ele fez uma aliança com os filisteus, para que ele tivesse proteção e não tivesse que viver fugido. Aqui, pelo menos, ele encontrou um ambiente de paz. Aqui não está tendo guerra, não tem que ficar fugindo todo dia, porque agora ele está na zona dos filisteus. Só que está na zona dos inimigos. Irmãos, na zona dos inimigos, em todo momento, eles vão te olhar com os maus olhos. Por mais que você se una, já viu aquele ditado que as pessoas falam? Se você não vence o inimigo, junte-se a ele. O que aconteceu, irmão, com Davi? Ele se juntou com os inimigos. Ele se uniu àqueles homens, tentando fugir da perseguição, ele acabou unindo-se a coisas erradas. Entenda o que eu vou lhe falar, às vezes nós somos assim. Às vezes, tentando fugir de um problema, fugir de uma situação, a gente acaba se unindo a coisas ainda piores. Tentando desfocar aquela situação, você tenta fazer uma coisa que é ainda pior. Por isso que então agora Davi, ele vai receber o rei Aquis falando: Olha, você não pode ir com a gente. Porque se você for com a gente, os demais príncipes filisteus acreditam que na hora da guerra você vai murchar, você vai dar para trás. Leia o que diz o versículo 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe: Os príncipes dos filisteus faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu puseste e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha, o que, gente? Um adversário, porque com que aplacaria é este a seu senhor. Ele está falando assim: esse homem é justo.
E na hora que ele vê o povo dele caindo, ele vai fazer o quê? Ele não vai aceitar, ele vai se levantar contra. Ele está indo junto com a gente, mas a hora que mudar os ideais, a hora que mudar as ideias, ele vai se revoltar contra a gente e ele vai ser o que para nós? Um problema. Então os filisteus estavam certos? Estavam, porque, preste atenção, irmãos, eu até já ouvi isso, já vi, já presenciei pessoas que já me disseram isso. Até falei para vocês, acho que foi no ano passado, antes da gente mudar para esse prédio que estamos hoje aqui. Eu falei para vocês daquela pessoa, meu Deus do céu, não sei se foi no programa, foi na igreja, agora não me recordo exatamente como que foi. Mas a pessoa disse, pastor, eu fui na macumba, e eu cheguei lá, o pai do santo lá que estava lá, disse, sai daqui porque teu lugar não é aqui. Não tem como, você é do outro lá, pode ir embora que o teu negócio não é aqui. Quer dizer, a pessoa tenta até pecar, a pessoa tenta se afastar de Deus e viver uma vida a par das coisas de Deus, mas ela não consegue. Entenda, nem o inimigo quer aquele que é de Deus. Quando eu falo isso para você, é no conceito de que Davi era o homem de Deus, só que ele estava no lugar errado. Às vezes nós nos colocamos em saias justas, não é verdade? Nós nos colocamos, nós fazemos por onde? E ele estava no lugar errado. E agora os filisteus disseram, pode tirar esse homem daqui, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser para nós um problema. Quando Davi reinou, o primeiro combate dele foi contra quem? Contra os filisteus. Então entenda, não adianta fazer alianças momentâneas, a nossa aliança tem que ser eterna somente com o Senhor. Guardando sempre na palavra, mesmo que hajam perseguições, continue confiando em Deus. Aí então Davi volta embora, então tá bom, não é para ir para a guerra, eu não vou. Ele volta com os demais. Entenda que o Davi, ele queria ir até o povo de Israel para fazer o que, afinal de contas? Se ele teve duas oportunidades para matar o Saul e não matou, agora ele quer ir junto com os filisteus para matar o Saul? Peraí, tem uma incoerência aí. Há alguns até, se você procurar um pouco de estudar o período que ele estava em Ziklag, não mostra ele criando um salmo, não mostra ele ali fazendo um louvor a Deus. Entenda, no tempo que você está no lugar errado, você não tem prazer de orar, você não tem prazer de ir para a igreja, você não tem prazer de ler a Bíblia. Quando você está, entenda, não é um local físico, tá, gente? Não é uma posição física que estou falando, mas quando você se posiciona de maneira errada, quando você está olhando para as coisas de maneira errada, vamos trazer para os dias que hoje, principalmente falando de família. Se você não se posiciona como marido, como a esposa, se você não se coloca na posição da família, se você não se envolve, você acaba deixando a desejar, a ponto que você não vai buscar a Deus da maneira que devia. Então o tempo que ele está em Ziklag foi um tempo um tanto quanto afastado de Deus. Ele não se desviou, ele não pecou contra Deus, ele não saiu do caminho do Senhor, mas também não buscou. Você conhece gente assim hoje? Que não está pecando, não está vivendo uma vida de perdição, mas também não busca Deus. Ela não saiu assim, vamos dizer assim, à mercê de fazer aquilo que o diabo gosta, mas não buscar a Deus. É o mesmo que estar em cima do muro. Eu quero Deus, eu amo Deus, mas eu também não quero buscar Deus. Eu quero ficar neutro, eu faço as coisas do meu jeito. Então, o que Davi está fazendo, a posição dele está fazendo com que ele esteja pendendo para algo que ele mesmo está sofrendo, porque ele está no lugar errado. Quando estamos olhando ou pensando de maneira errônea, quando estamos analisando as coisas sem a palavra, nós estamos também no lugar errado. Aí no lugar errado a gente não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja. Vir para a igreja é um fardo. Irmãos, o culto da família, pensando nos dias que vivemos, o culto da família tinha que ser um culto que a igreja enchesse, ficasse gente para fora. Pensando nas tribulações, nas coisas que estão se preparando, né, para destruir o ambiente família, no que diz respeito, vamos pensar assim, a Constituição. Querem quebrar os princípios de pai, mãe e filhos. Querem quebrar os princípios que homem nasce homem, mulher nasce mulher. São coisas que parece que já estão se esquecendo dessas coisas. E as pessoas estão deixando de qualquer jeito. Ou seja, ela não está se posicionando, ela não está no lugar certo. Hoje é o dia de buscar pela família, então eu vou fazer meu seminário, vou buscar pela família, vou lutar contra o mal na minha família, vou lutar para esse mal cair por terra. Já pode fazer o que quiser na família de quem que ele quiser, mas na minha ele não vai tocar, diga graças a Deus. Mas como que isso vai acontecer se eu não estou no lugar certo?
Então, versículo de número 6 agora. Então, Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor que tu és reto. Preste atenção nisso. E que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei. Irmãos, as pessoas santas, ainda que estejam no meio de pessoas erradas, as pessoas vão ver o que na gente, irmãos? O que nós devemos mostrar? Puxa vida, essa pessoa é uma pessoa santa. Lembrei de um caso agora. Tem uma obreira nossa, no Fazendinha. Eu lembro dela desde quando eu comecei na igreja. A mãe dela me chamou a atenção um dia, me perguntando: o senhor já é batizado? Para mim e para minha esposa, a irmã Fátima, a irmã Cássia. E eu me lembro que algumas vezes eu vi, ela era uma moça muito rebelde. E eu me lembro, irmãos, que uma certa vez ela conta que ela estava num baile, tinha saído da igreja, estava desviada, perdidona na vida, sem caminho, sem rumo. E ela estava dentro da balada, bebendo e tal. Aí disse que ela sentou na mesa assim, aí teve uma visitação do Espírito Santo, o Espírito Santo falou no coração dela: o que você está fazendo aqui dentro? Isso aqui não é teu lugar é na casa de Deus. O que você faz nesse lugar? Cheio de amigos. Ela levanta daquela mesa e fala: gente, eu estou indo, tchau para vocês. As amigas: o que foi? O que aconteceu? Você está passando mal? O que a gente... Não, eu tenho que ir embora. E foi embora correndo. Irmãos, entenda que até mesmo o inimigo... Peraí, mas você é um homem reto, você não tem que estar aqui. Você serve a um Deus justo, diga amém. Às vezes até o inimigo vê quem você é e nem você percebe quem você é. Nem você percebe a autoridade que você tem como um pai numa oração por um filho. Nem você percebe a autoridade que você tem de mãe numa oração para os seus filhos. Talvez a senhora não perceba a autoridade que tem da esposa, a esposa que a senhora é para abençoar seu marido, o marido, a sua esposa. Há uma autoridade de Deus sobre você, amém? Há um poder. Que é autoridade? A autoridade é o que o Senhor te constituiu, Ele te deu poder para isso. Só que o que está acontecendo nesse caso com Davi? Davi, por sua vez, ele tinha autoridade. No entanto, o que o Aques fala para ele? Olha, eu nunca vi erro em você. Você nunca zombou de mim. Você nunca me deu sequer uma vírgula para me desconfiar de você. Porém, os demais príncipes não querem que você vá. Eu vou dizer para você que Deus nos livra de cada uma. Não é verdade? Deus livra a gente de cada uma, porque se o Davi fosse enfrentar Israel, irmão, ele ia arrumar briga com quem? Não. Se Davi fosse enfrentar Israel numa guerra, ele ia arrumar briga com quem? Com Deus. O Saul estava errado. Mas fulano está errado, minha esposa está errada, meu marido está errado. Mas quando você entra em guerra dentro de casa, você arruma briga com quem? Com Deus. Põe para mim na tela, Vinícius, se eu não estou enganado, é 1 Pedro 5,7. Se não estou enganado, se eu estou enganado, lançando sobre você ansiedade. Não é não, deixa eu achar aqui, para não ficar na 1 Pedro 7, 5, ô Jesus, agora não me lembro agora. Deixa eu abrir aqui, 1 Pedro, capítulo 5. Um minuto, gente, não é o 5, não. É os 3. É o capítulo 3, 7. Vai passar na tela ali. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra para quem? Como quem é mais? Como um vaso mais fraco. Não que signifique que a gente é mais forte, mas tem uma disponibilidade dessa fraqueza. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas? Então veja que um problema na casa impede até a sua oração. O seu clamor é impedido. Deus, abençoa a minha casa. Mas essas desavenças estão impedindo a ação de Deus. Aí lá no versículo, ainda aqui no capítulo 3, lá no versículo de número 1, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não procede pela palavra, não obedece pela palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavras. E às vezes nós queremos fazer o quê, irmão? Confrontar. O confronto dentro da casa, irmão, é um grande problema que destrói famílias. O que está fazendo muitas famílias acabarem e se colocarem na posição
errada, estar no lugar errado. É um querendo ter o papel do outro querendo obrigar o outro. Só que o que aconteceu com Davi? Davi escuta o rei e fala, olha, eu nunca vi erro em você. Quer dizer, às vezes acontecem, vamos dizer assim, rixas, problemas, que às vezes não é, a pessoa nunca fez nada de errado, mas essas coisinhas vão ficando aonde? No coração. E essas coisas é as coisas que atrapalham a vida. Voltando em 1 Samuel 29, lá no versículo ainda de número 6, a parte B, aí ele fala assim, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes, não. Ou seja, o que não agrada, irmãos? O que não agrada é o que não agrada a Deus. Talvez nunca houve nada demais, além, assim, algo muito sério no casal, na família, dentro de casa, com os filhos. Mas, às vezes, essas distâncias, essas coisas que não estão agradando a Deus, é o que está atrapalhando a vida. É o que está impedindo vocês de crescerem na oração, de a oração ser respondida. Aí diz o versículo seguinte, volta, pois, agora, e volta de que jeito, irmãos? Vai em paz. Irmão, Deus livra a gente de cada coisa, irmão. Vai para a tua casa em paz. Você quer arrumar treta com Deus para quê? Você quer ficar se levantando contra teu marido achando que você é o marido e ela é a esposa? Você quer inverter os papéis para quê? Não é melhor ter paz? Não é verdade? Não inverta as coisas, não faça as coisas ao contrário. Aí ele diz ali, ó, volta em paz para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Quer dizer, o diabo não achou nenhuma falha em você. Se ele tivesse achado, já tinha te derrubado. Já tinha acabado com o teu casamento, ou seja, não teve pecado. Davi, ele estava indo para pecar, porque se ele matasse o Saul, ele pecaria contra Deus. E quantas vezes nós, irmãos, na intenção de chegar mais rápido a um objetivo, né, de alcançar, porque na verdade Deus já tinha ungido ele, não tinha? Eu queria que você se lembrasse. Quando Deus mandou ungir o Saul, Deus mandou pegar um vaso com azeite. Quando foi mandado ungir o Davi, foi mandado pegar um chifre com azeite. Para a gente entender, o Davi foi ungido com aquilo que vem de Deus, né? Que é produzido no animal, pega do chifre, aquilo vem de Deus. E já no Saul não, foi feito pelas mãos do homem. Quem quis levantar o Saul foi o homem, não foi Deus. Então entenda, irmãos, que há uma unção diferenciada na vida dele, porque ele está puro. Melhor é ser puro, amém, irmãos? Melhor andar em pureza. Deus, eu não vou arrumar treta com ninguém, não. Essa mulher hoje está assim. A Bíblia fala assim, ó, é melhor estar vivendo num deserto. Mas deserto mesmo. Pensa num deserto, mais deserto. Tem dias que não é bom estar em deserto. Quando eu falo em deserto, é o sentido de você ficar quieto, sem ninguém te incomodar, que você escuta só os passarinhos longe cantando. Não é bom de vez em quando? É ou não é? Porque a Bíblia fala, é melhor se viver num deserto do que com uma mulher rixosa. Irmão, às vezes a irmã é rixosa demais, fala demais, não cala a boca, né, irmão? Como diz o meu líder, pastor Fernando, é uma megerinha, né? Não dá paz pro irmão, né? Mas às vezes o irmão também pensa num homem orgulhoso, que não baixa a cabeça, né? Então entenda que o que está acontecendo com ele, Deus está livrando ele, porque se ele vai até o exército inimigo, lembre, irmãos, que uma pessoa quando dá a palavra, e ela honra a palavra, ela vai até o fim, não é o que a Bíblia fala? Se você jurou alguma coisa, ainda que seja com perca sua, você vai até. Se Davi fosse nessa batalha, ele ia ter que guerrear contra o povo de Deus? E eu não ia. Ele ia ter que lutar contra o povo de Deus, porque ele deu a palavra, e Davi voltava a palavra. Para quem conhece o Davi, pensando na personalidade dele, ele ia voltar atrás? Ele não ia. Ele não voltaria atrás, ele ia lá defender os filisteus. E Deus lá do céu assim, ó. Você está fazendo o que aí? Né? Não acontece casos, muitas vezes, da pessoa estar em um lugar onde Deus não quer? Está no meio de uma roda de escarnecedores, está todo mundo ali é contra a palavra, todo mundo ali xinga os evangélicos, é contra o crente está lá no meio. Não para defender o evangelho, mas para se unir. Né? A pessoa começa a falar mal, ao invés da pessoa, vamos trocar de assunto para não arrumar briga, a melhor coisa que a gente faz, mas a pessoa até ajuda. É verdade, os pastores são tudo perdidos. Essas igrejas não valem nada. E a pessoa, né, no outro dia vai para a igreja. Então, às vezes, está acontecendo isso. A pessoa está dividida. E Davi, infelizmente, é triste falar isso, mas se Davi fosse, irmãos, olha, ele ia perder.
Então, às vezes, até a pessoa com um sentimento ruim, às vezes tem mais maturidade do que você que é de Deus. Porque Davi era o homem de Deus. E Deus preparou esse filisteu, fica em casa, fica em paz que é melhor para você do que você arrumar sarna para você se coçar. Melhor você ficar em casa. Aí ele volta para casa. Lembrando que ele estava ele e 600 homens. Vamos pular para o capítulo 30, versículo 1. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, depois de 3 dias, para onde que eles foram, gente? Que era onde tinha a casa de Davi, suas esposas e seus filhos. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido, não sei, sempre erro, não sei se é Ziclag ou Ziclag. Eu falo Ziclag, mas enfim, é esse negócio que você está lendo aí comigo. E a tinham posto fogo, e levaram cativas quem, irmãos? As mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu. Para aqui, presta atenção que eu vou te falar. Você já viu algum quartel-general ficar vazio? Já viu um quartel-general ficar vazio? Ele prepara uma tropa e manda para a guerra, mas o quartel nunca fica vazio. Dentro da casa de Davi, irmão, ele foi guerrear uma luta que não era dele. Ele foi lutar uma coisa que não era para ele lutar e deixou a casa dele vazia, sozinha. Quantas vezes você sai para a luta e deixa a sua casa vazia? Quando eu falo isso, não falo no sentido de trabalhar. Ah, pastor, mas quem vai pôr pão lá em casa? Quem que vai fazer? A pessoa trabalha dia e noite. Não, pastor, porque eu quero dar um bom estudo. Você sai para dar um bom estudo, o celular, a internet está em casa. Você deixa a porta aberta para o diabo fazer o que ele quiser. O quartel-general é a tua casa. Na tua casa nunca pode haver uma brecha para o diabo trabalhar. Então veja que a intenção desse entendimento que veio ao meu coração é: se o teu quartel-general está vulnerável, você pode ter um exército mais forte do mundo. Se derrubou tua casa, acabou. Não é assim que acontece nas guerras monárquicas? Matou o rei, acabou a guerra. Alguém já viu esses filmes históricos? Já viu ou não? Matou o rei, acontece o quê, irmão? O inimigo que matou o rei, todo mundo toma posse de tudo, porque o rei morreu. Matou o cabeça da casa, matou a pessoa espiritual da casa, destruiu a família. Se era o homem que buscava a Deus pela família, o homem parou de buscar a Deus, deu espaço para o diabo destruir a casa. Se era a mulher que buscava a Deus, entenda, o cabeça, segundo a palavra, é o homem. Mas se o homem não faz o papel de cabeça espiritual, a mulher tem que ser firme. Tem que ser firme até que esse homem venha se converter a Cristo, como a palavra diz. De que jeito mesmo, irmãos? De que jeito que a gente ganha ele? Sem palavras. Não é batendo de frente. Mas, pastor, isso aí é um critério errado. Então, você fala com Deus, fala com Paulo, fala com Pedro, fala com Cristo, que a gente tem que arrancar essas coisas da Bíblia. Então, eu tenho certeza que você vai falar com ele, eu já sei a resposta. Ele vai negar o que eu estou falando para você. Ele não vai aceitar, porque é o que ele quer. É assim que tem que ser. Só que a gente não quer aceitar do jeito que tem que ser. A gente quer fazer do nosso jeito. Tem coisa que a gente não vai. Mas Jesus, por que um cego é curado com cuspe e o outro não é? Já fez essa pergunta alguma vez? Ah, porque Jesus faz... Não, Jesus quis que fosse assim e pronto, é. Oxe. Ele é dono de tudo, é. Não é verdade? Então a gente tem que aprender a ser mais obediente, menos reclamão. Reclamar menos das coisas e fazer aquilo que está sendo dito. Lembrando que Davi volta para casa e encontra fumaça. E onde tem fumaça? Você já passou por essa triste decepção de sentir um arrepio no corpo, sentir as pernas amolecer, de você falar, puxa vida, perder até as forças, quando você fala, tem uma coisa para te contar, é muito sério. Meu Deus, o que aconteceu? As crianças estão bem? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Porque onde tem fumaça, tem fogo. Eles viram a fumaça de longe, irmão. Ou estava pegando fogo, ou pegou fogo anteriormente. Quando ele chega em casa e encontra tudo perdido. As esposas de todos esses 600 homens, irmãos. Vamos dizer que todos fossem casados, porque naturalmente seriam por serem guerreiros. Irmãos, imagine que eles chegam em casa e encontram toda uma estrutura construída de anos, de trabalho, de esforço, destruída. Como começa um casamento, gente? O casamento começa, eu vou falar do meu. Tá? Vou falar do meu, depois você pensa se vai ser similar ao seu. Me lembro quando eu casei com a minha esposa, claro que na época nós não tínhamos Jesus e nem entendimento sobre. Hoje nós aprendemos pela palavra que temos que saber esperar a hora de Deus.
Me lembro que eu casei com ela grávida, né? Ela engravidou e a nossa cama era uma cama de solteiro, como ela já estava barrigudinha, eu dormia com a poupança para fora e ela com a barriga coberta, porque a cama não cabia, nós dois na cama. Era o que a gente tinha. Pensa no amor, irmãos. Mas dá para morar debaixo da ponte, até se deixasse. Verdade? Amor, né, irmãos? E tudo a gente luta para crescer, e melhorar, e comprar, e ter, adquirir, e fazer, e tal, como diz o Chaves, isás, e fazer, e fazer, e fazer. Aí o tempo passa. Porque Davi perseguido, irmão, ele estava lutando com Deus. Agora Davi sem perseguição, porque ele está como, irmãos? Estabilizado. Quando você começa a se estabilizar fisicamente, você começa a se estabilizar espiritualmente também. Você começa a achar que já não precisa orar mais, que não precisa mais ir para a igreja, que não precisa ter a vida com Deus, que não precisa respeitar o que está escrito. Porque muitas vezes o que está escrito vai de encontro com o quê, irmãos? Aliás, vai rebater aquilo que você acha que tem que ser. E não é assim. Para começar, foi por amor. E agora? Tem que ser por amor também. Tem que continuar no amor, amém, gente? Só que nós sabemos que os anos vão passando e os problemas vão aumentando, só que normalmente os problemas atuais são muito menores que já foram lá atrás. Só que a diferença é como eu me porto diante dos problemas de hoje. Porque hoje os problemas de hoje são problemas passionais, são coisas que corriqueiramente acabam acontecendo. E por eles acabarem acontecendo, o que acontece, irmãos? A gente começa a desprezar. Quer saber? Já fiz isso muita vez, não faço mais. E assim vai indo, ela vai perdendo o prazer na vida, e aí você vai vendo quem que está perdido agora, irmão. Todos esses homens voltam para casa, pensaram que iam para uma guerra, que Deus não queria que eles fossem, e quando eles voltam, encontram o quê, irmãos? Casa destruída, filhos destruídos, esposas destruídas. Não há conversa mais em casa, já não há mais esposa, casamento acabou, ó, separação, tirou a aliança. Não era para fazer isso. Pega lá para mim. E era para colocar só aqui em cima, né? Ah, acabou o casamento, acabou não, misericórdia, né? Mas por que isso acontece, irmãos? Porque a gente vai tomando a posição da forma errada, a gente vai agindo de forma errada. E quando a gente vai dar conta, o casamento acabou. Os filhos cresceram e nós não percebemos que nós não cuidamos do quartel general. Qual que é o quartel general, gente? Tua casa. Tua casa ficou abandonada. Você trabalhou. Ah, agora eu tenho casa. Agora eu tenho carro. Agora eu tenho uma cama, não é king. Como é que fala, né? Não é uma cama de casal. Agora tem uma cama king. É uma cama de rei. Uma cama que dá para correr em cima da cama. Mas os filhos estão perdidos. Casamento acabado. Nossa, pastor, nós andávamos a pé para ir para a igreja. Hoje tem carro, você não vem para a igreja. Então, quer dizer, o comodismo que vai criando na gente vai afastando a gente de Deus. E agora, o que é pior, irmão, você sabe que, já viu falar que o feitiço volta contra o feiticeiro? Leia comigo o versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz para fazer o quê? Irmão, quando você vê o negócio, a viola em cá, o que você faz? Você chora. E vamos falar a verdade, irmão, todo mundo chora, o homem também chora. Eu lembro quando meu pai era casado com a minha mãe, já são separados muito tempo, já mais de 15, 20 anos, não tenho certeza. E eu me lembro que tinha momentos que minha mãe falava, agora eu vou embora, você vai ver, você vai me pagar. Daqui a pouco vinha ele, não, mas eu te amo, você sabe que eu te amo. Irmão, e o homem chorar é feio, né, irmão? Meu Deus do céu, quando eu falo que é feio, porque o homem fica, já é feio, né, mas fica mais feio chorando ainda, né? E muitas vezes a pessoa só vai chorar quando, irmão? Quando já não tem mais o que fazer. É duro, é carrasco, é explosivo, é com ódio, é com raiva, mas uma hora acaba. E tudo uma hora, meu irmão, tudo tem um fim. A única coisa que não acaba é o amor. Isso, o amor que vem de Deus, ele nunca vai acabar. Porque o amor sofre, suporta, enfim. Porém, o que está acontecendo com Davi agora, irmãos? O homem mais forte de Israel, que estava morando aonde? Na Filístia, no território inimigo, está chorando, irmãos, porque perdeu o que conquistou. Ele conquistou aonde, irmãos? No lugar certo? Não.
Conquistar no lugar errado é perder tempo, gente. Fazer uma coisa ilícita é perder tempo, que mais cedo ou mais tarde vai se perder. Eu me lembro do meu pai, meu paizinho, meu pai é de Jesus, glória a Deus que o meu pai é de Jesus hoje. Mas eu me lembro que meu pai, ele saía de casa para viver com outra mulher. Ia lá e construía a casa, comprava todos os móveis, fazia sobrado, aquela coisa toda, brigava e voltava embora para casa. E nós morando numa casa de madeira, caindo nos pedaços, irmão. Passava rato pelos buracos, barata, bicho, cobra, lagarto. Faltava água, faltava luz, e na casa das amantes tinha tudo. Aí voltava, e arrumava outra amante, ia lá e fazia mais uma casa de novo. Tudo que é construído no território ruim, irmão, que não é de Deus, se perde. Por isso que agora você vai perceber que vai acontecer o pior. Leia o finalzinho do versículo ainda. E até que neles, não só Davi, agora todos, não houve mais força. Chega uma hora que tem que fazer o quê? Tem que parar de chorar, irmão. O que perdeu, perdeu. O que passou, passou. Vamos construir daqui para frente? Amém, gente? Vamos construir daqui para frente? Ah, pastor, eu fui um mau pai. Então, a partir de hoje, cadê os pais aí? A partir de hoje, vou ser um bom pai. Eu fui uma má mãe. A partir de hoje, vou ser uma boa mãe. A partir de hoje, eu não era uma boa esposa. A partir de hoje, eu vou ser uma boa esposa. Eu não era um bom marido. A partir de hoje, eu vou ser um bom marido. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? À medida que eu conheço a Deus, à medida que eu me entrego à palavra, à medida que eu reconheço que estou errado. Ficar chorando. Ah, mas a culpa é? A culpa é? A culpa é? Não adianta você procurar desculpa. Não vai adiantar, porque achar... Primeiro que você nunca vai achar, tá? Quer um conselho agora? Falar igual o Paulo. Digo eu de mim mesmo. Né? Você nunca vai achar o certo, porque sempre certo está você. E normalmente sempre o errado é você. Quando minha mãe falava, quando não quer, dois não brigam, eu nunca entendia. Hoje eu entendo que sempre 50% do problema é você. Amém? Então, o que Davi está passando agora? Não tem força para chorar. Só que agora vem um problema. Tem consequências nas nossas atitudes? Tem. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo fazia o quê, gente? Falava e apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava... Eu vou fazer o contrário agora, olha para o pastor, vamos fazer o contrário. Por que que o povo pensava em apedrejar Davi? Ó, vamos ler do começo, depois a gente volta de novo, igual eu fiz agora. E Davi muito se angustiou, estava triste, angustiado, porque o povo estava querendo fazer o quê? Porque o ânimo do povo estava em amargura. Vamos fazer de trás para frente agora? Porque porque o povo queria apedrejar Davi? Porque o povo estava amargurado. Quando você está amargurado, você quer achar culpado para as coisas que você faz. Porque quem deixou as suas casas, foi Davi que deixou a casa dos irmãos que estavam com ele abandonada? Todos deixaram. Quando o problema é da família, é da casa, todos estão errados. Pastor, está vindo R$ 500 de água aqui em casa, a culpa é de quem? É de todos. Não, pastor, mas é com a minha filha. Então vai lá e coloca... Irmão, tem um negócio chamado timer. Vai em qualquer lugar que você for, essas empresas que vendem material elétrico, eu quero um timer. Me dá um timer aí para mim. Chega lá, ele vai te dar um timer para você, que é um equipamento que você coloca ali na tomada, coloca lá e vai desligar. Quando der um momento que a pessoa passou 10 minutos, desliga. Pronto, não vai ter problema mais. Seu problema é esse. Não vai ter nem briga mais, porque já é uma coisa que está tabelada. Caiu, não funciona. A gente arruma, às vezes, problemas por coisas que não adianta brigar. Não é verdade? Então, veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Pior de tudo que está acontecendo aqui, as pessoas começam a fazer o quê? O que é apedrejar, irmãos? A pessoa começa a te apontar. Você está vendo aí o que você está fazendo? Ó, você não faz nada, você não está vendo nada, você não está vendo o que está fazendo, você não me ama mais, você não me ama, você não gosta, você não faz isso. Não... vai vir pedras. Por que vai vir pedras? Porque você deu motivo. Se Davi não tivesse aqui, irmão, se Davi não tivesse ido procurar guerra com quem não era para ele procurar, ele ia ter perdido a família? É o que está acontecendo. Às vezes a gente está perdendo a família, irmãos, e o pior de tudo não é perder a família só no sentido de você não ter como que diz, autoridade. O pior de tudo é quando você perde as rédeas do que diz respeito à vida espiritual.
marido não quer orar, a esposa não quer orar, um quer voltar a buscar, o outro não quer. Um está para lá, outro está para cá, um quer andar com Deus, o outro não quer, um acha que dá certo, o outro acha que não dá. Porque agora, depois de tudo isso aqui, irmãos, depois de tanta gente querer apedrejar o Davi sem que ele tenha feito, lembre, irmão, há consequências, há coisas. Lembra que Deus já deu um grande livramento ali atrás, né? A consequência que é até pequena perto do que ele havia feito. Porque agora, leia o final do versículo de número 6, cada um por sua casa, por cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, todavia, o que aconteceu? Davi se esforçou no Senhor seu, agora de quem que Davi lembrou? De Deus. Agora que eu estou vendo a viola em caco, agora que eu estou vendo o casamento acabando, agora que eu estou vendo meus filhos perdidos, o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus, porque sem Deus não vai dar não. A coisa não vai fluir se Deus não estiver à frente. Então veja que ele vai buscar a Deus. Então entenda que ele se esforçar em Deus não é dizer, Deus, faz a obra para mim. Não é. Por quê? Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço-te aqui, o éfode, que é uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, que era como um costume para entrar à presença de Deus. Amém? Que eles utilizavam. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? E alcançá-la-ei? E o Senhor disse, vamos junto comigo, eu quero que você fale seu nome, eu falo o meu, tá bom? Combinado? Jefferson, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, quando você começar a buscar de todo o seu coração, vai acontecer o quê, irmãos? Quando você começar a buscar Deus com sinceridade, vai acontecer o quê? Você vai libertar a tua família. Você vai libertar teu povo. Você vai livrar a tua família do pecado. Você vai livrar teus filhos da garra do diabo. Amém, Jesus? Vai acontecer que você vai conseguir ver, irmão, Deus agir. Quando você começar a colocar quem à frente? Deus. Deus, entra nessa obra comigo. Bíblia fala, irmão, esforçou-se. Ele tomou uma atitude. Você tem que se esforçar. Vim com a família para a igreja, marido, esposa, para fazer um tratamento. Né? Palavra. Filhos juntamente com os pais. É muito importante. Eu fico até chateado, irmãos. Tem gente que ela consegue passar na frente da igreja, irmão. Ela passa na frente da igreja, ela faz qualquer outra coisa, ela vem, pastor, vim trazer uma oferta, vim trazer um dízimo, mas ela não entra para assistir o culto. Então, entendo eu, irmãos, quantas pessoas estão assim, que não estão se posicionando, que não estão entendendo o dever de cada um. Aí eu termino no versículo de número 9, partiu, pois, Davi, ele quem? E os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi e ele os 400 homens, pois 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar ao ribeiro de Bessor. Irmãos, quando você decide buscar a Deus, você vai entender que vai vir cansaço. Você decidiu livrar a tua família? Você quer restituir o casamento? Não é o que Davi quer fazer? Eu vou restituir minha família, vou restituir minha esposa, vou restituir o que me levaram, vou ganhar o coração dos meus filhos de volta. Amém? Eu vou lutar por eles. Aí ele vai em luta. Aí chega diante do ribeiro, tem que fazer o quê, irmão? Vai ter que fazer o quê? Vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que mudar atitudes. Aí quando você faz isso, o que aconteceu, irmãos? De 600 já ficaram 200 para trás, foram 400 somente. Irmãos, quantas pessoas começam e não terminam? Aí penso eu, Davi chega, eu sempre uso esse termo, né? Davi chega e pega e livra, né? Acaba com os inimigos, restitui as mulheres, os filhos, as posses, estão voltando para casas felizes. Aí quando chegam até o ribeiro onde estavam os 200, eu fico pensando as crianças, né? Dos pais que ficaram para trás cansados. Ô Davi, o senhor viu meu pai? Tem tanta gente orando pela tua família, mas você não está. Cadê o pai? Cadê a mãe que vivia na igreja orando, buscando a Deus? Não, ela cansou, ela disse que não aguenta mais. Ela não aguenta mais esse negócio de igreja. E aí, irmãos? A resposta que Davi tem que dar, vamos filho, que teu pai está dormindo lá, aquele preguiçoso. É assim que tem acontecido, irmãos. Muitos estão lutando, mas muitos já desistiram. Muitos estão até pensando em desistir. Aí eu sempre coloco, né, irmãos, uma das
grandes virtudes de Davi, né, irmão? Reconhecer o poder de Deus. Mesmo tendo falhas, chega um momento, irmão, que se você não parar e voltar a buscar a Deus, irmão, e crer de todo o seu coração vai derreter, você vai desanimar. Família é coisa séria, gente. Você pode falar amém? Família é coisa séria. Porque, só para a gente recapitular uma coisa que eu não falei, acerca de quando eles choravam. A Bíblia fala, acho que é 1 Coríntios 10:10. Põe para mim se é isso, por favor. Deixa eu só ter certeza se é isso. 1 Coríntios 10:10. Isso. Pode ler comigo? E pereceram. Adianta ficar chorando, irmão? Porque ficar chorando faz o quê, irmão? Faz você ser destruído. Ou você se posiciona, se levanta, ou a destruição vai vir. O diabo quer matar, roubar e destruir. Enquanto você fica murmurando, porque eu não aguento mais, porque eu não sei o que fazer, Jesus. Não, eu vou pegar a autoridade, vou buscar Deus e eu vou escutar o Senhor falar, Jefferson, vai, porque você pode persegui-los e você vai livrar a tua família, em nome de Jesus. Agora, nós temos que crer na palavra. Tem muitas coisas que hoje, o pastor Jaime até falava, pela manhã eu escutei ele pregando, ele falava mais ou menos assim, a gente tem que ter um cuidado com esses apologéticos, a gente tem que ter um cuidado para não misturar as coisas. Tem muita coisa que é importante na palavra que as pessoas estão trocando por uma coisa que ela acha ser conveniente, né? É muito bom os estudos, é muito bom terapias, é muito bom todo tipo de coisa, é importante para quem necessita. Mas as pessoas estão fazendo o quê, irmão? Invertendo, distorcendo as coisas de Deus. A palavra de Deus é fé, irmão, é crer, é confiança. A mudança que se pratica pela palavra não vem do homem, porque se viesse do homem ninguém se convertia. Se a gente tivesse capacidade de salvação no nosso intelecto e mudança de pensamento, nenhum de nós seríamos salvos, porque a Bíblia fala que todo homem pecou e destituídos estamos da glória de Deus. Se não fosse a graça que não depende do que eu faço, do que eu fui, do que eu sou, do que eu serei. Tudo depende da graça de Deus. Amém, Jesus? Não vamos focar em outras coisas, só vamos estar no lugar certo. Para pensar em fugir desse inimigo, você procurar estar com outro inimigo que é ainda pior. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Os amigos de casa, eu quero falar para vocês, assim como os irmãos da igreja agora, se você tem envelopes de dízimo, de oferta, ou tem a oferta, vou fazer agora antecipado aqui, você pode colocar na salva, você pode receber o envelope do dízimo da oferta, você que está em casa, passa para você a chave Pix, doacões@igd.com.br, e também passa o QR Code, passa do ladinho aqui, né, do meu lado de cá, quase aqui embaixo, né? Passa para você ali o QR Code, você pode apontar em direção da sua telinha aí e você já vai ser direcionado ali à modalidade do Pix e vai cair direto aqui na conta da Igreja Internacional da Graça de Deus. Lembrando que essas ofertas são para a manutenção da obra de Deus. E eu creio que Deus tem enviado pessoas com este amor e você também pode fazer parte dessas pessoas que têm feito a obra de Deus com amor, com zelo, entendendo que a paz do Senhor tem feito que você faça a obra de Deus com as suas ofertas, com a sua oração, com a sua presença, com o seu amor, com a sua força de vontade. Que Deus fale mais o seu coração em nome de Jesus. Caso queiram, né, caso você faça a sua doação através das contas bancárias ou do Pix, eu peço a gentileza de você me enviar no WhatsApp 419-9682-2381 o comprovante. Para quê, pastor? Porque se você não me enviar o comprovante, o pastor não consegue colocar como se estivesse aqui entrando pela Igreja da Graça aqui de Pato Branco, onde você tem acompanhado essas mensagens. Eu peço a você que mesmo que você fez e não enviou, envie para que nós possamos então anexar junto com as pessoas que têm aqui também feito essa obra com amor em nome de Jesus, tá bom? Meus amigos, fiquem na bênção e até mais em nome de Jesus.